quando eu vi você falando a primeira vez que passar no teste era sobre estudar, não era necessariamente saber inglês, eu concordei. Eu falei, não, com certeza ele tem razão no que ele está dizendo aí. O mais curioso foi, eu estudei essas técnicas, e aí eu fiz o primeiro simulado. De 26, subiu para 33. Uma diferença estrondosa. Aí a perna até bambeia, né? A hora que eu vi a nota, principalmente a do speaking, eu fiquei, assim, em choque. Mas não dá para fazer sem conhecer a prova, cara. Não dá. Não dá. Sim. No final, assim, a sensação de você ter uma nota boa no IELTS, cara, supera qualquer perrengue que você passou no caminho. Sim. Seja muito bem-vindo a mais um Papo Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas que atingiram mais que 7,5 no teste do IELTS, a sonhada faixa preta, usando as técnicas que eu ensino dentro do programa. Hoje eu tô aqui para poder conversar com a Lohane. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Simon, e você? Tudo bem, vamos saber um pouquinho mais dessa sua história, como que foi sua trajetória, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Para a gente poder começar, eu tenho sempre que começar com essa pergunta aqui para qualificar. Conseguiu sua nota no teste do IELTS? Sim, consegui. Muito bem. E qual que foi a sua maior nota? Foi uma surpresa, na verdade. Foi no speaking, foi 8,5. 8,5. Olha só, faixa preta qualificadíssima aí. Muito bem, vamos ver como é que foi essa sua preparação, né? Me conta aqui. Fala pra gente aí primeiro, né, pra gente poder começar. De onde que você é? O que que você faz? Conta um pouquinho de você. Tá, eu moro em Santos, no litoral do estado de São Paulo, né? Eu sou engenheira, trabalhei 7 anos na área, mas atualmente eu trabalho para o Tribunal de Justiça, completamente diferente. Nada a Já ver, estou né? trabalhando lá há 5 anos. Olha só, Nada a 5 ver. anos, caramba. Eu fiquei no tribunal. Você sabe, né, que eu trabalhava no tribunal antes de vir De para Canadá, Minas, né? de Minas. Eu fiquei de 2000 e vixe, acho que foram 6 ou 7 anos, quase 7 anos, se não me engano, viu? É isso aí. Legal. Muito bem. E me fala aqui, como que você me conheceu? Como que você chegou até mim? Tá, eu não me recordo exatamente, porque eu lembro que eu comecei com a Lúcia, eu não sei se foi a Lúcia que falou alguma coisa, mas assim, nesse mundo Canadá você era famoso, né? Ah, é? Você era referência do IELTS. Então eu tinha isso em mente, né? Como eu comecei a estudar pelo francês, eu sabia que era o próximo passo. Só que aí o meu marido na época estava vendo de estudar, eu falei, compra o curso do Simon, tal, até para eu ver, né, se faria sentido para mim. E aí, no fim, ele acabou entrando, eu entrei com ele também, e aí depois que eu fui fazendo. Mas eu acho que foi, com certeza foi pelo Instagram, mas foi com certeza também por indicação de alguém que estava no curso. Que bacana. E eu Você lembro que na época, eu acho que ele que conversou comigo primeiro, não foi? Foi, Me mandou foi. mensagem lá. Que bacana, que bacana. Muito bem. E aí, nessa época aí que vocês me procuraram, você me procurou, você já sabia que você ia precisar do IELTS? Para que você ia usar o IELTS? Então, eu já sabia, assim, como o Canadá, né, para quem não sabe, funciona com um sistema de pontos, então eu já tinha consciência, né, que, na verdade, quando eu comecei o francês, não existia chamadas específicas para o francês, ele só agregava muito ponto para a nota, mas como eu sabia que era uma caminhada mais longa, porque eu ia começar do zero, diferente do inglês, que eu já tinha alguma base, eu comecei por ele primeiro, e aí eu sabia também que eu ia precisar do inglês para incrementar na nota, né? Na realidade, sem o inglês, eu não conseguiria nem abrir meu perfil no Expressent. Verdade, verdade. Caramba, então você já estava com essa noção construída aí, né? Isso é ótimo. Estava bem claro, estava bem claro. Isso é ótimo, porque a gente já começa o plano bem mais adiantado, né? Óbvio que quando você começou o plano, talvez você não soubesse disso, mas você já sabia dessas informações todas, que bacana. E nessa época aí, Lohane, o que você acha que pegava mais para você no seu inglês, que você fala assim, isso aqui eu acho que eu vou ter que trabalhar para a prova, que eu acho que aqui não vai dar. Então, na realidade, a minha trajetória com o inglês ela é longa, né, de muitos anos, de escola de idioma, que é aquele curso que você faz e não dá certo, de 1 ano e meio, aí sair, tentei de tudo. Aí você fica com aquela ideia de, eu preciso falar com um professor nativo. Também não deu certo na época. Eu consegui melhorar um pouco quando eu fiz com uma professora que era brasileira, na realidade, mas eram aulas particulares, só que eu só vi uma diferença real quando eu decidi fazer um intercâmbio, que foi inclusive para o Canadá, que foi para Toronto. Foi para cá? Foi em 2013. E aí, quando eu tomei essa decisão,
eu fiz uma imersão sem saber o que eu estava fazendo. Uhum. Eu fiz algumas, eu não seguia exatamente a técnica que você ensina, que é um pouco mais específica, mas eu assisti um pouco de série, eu li um pouco, eu tentei fazer uma imersão do jeito que eu via blog na época, que faz muito tempo, né? Na época não era Nossa, YouTube, era eram blog blogs. mesmo. E aí eu li alguns blogs, peguei algumas dicas, e aí eu senti uma diferença muito grande, né? E quando eu cheguei no Canadá, eu conseguia me comunicar. Eu conseguia ser entendida, né? Porém, aí a decepção é que a gente chega com aquela expectativa de meu inglês é avançado. E aí, eu entrei na ILAC na época, eu lembro que eles me colocaram numa classe assim, no intermediário. Eu falei, como assim, intermediário? Mas eu consigo entender, eu consigo falar. E aí eu até fiz uma prova, que não foi do IELTS na época, foi do Cambridge, acho que foi em 2014. Mas, assim, mesmo tendo feito uma preparação numa escola muito famosa, muito renomada, não foi bacana, não foi focada no teste. E hoje eu entendo, né? Depois de alguns anos eu fui fazer a prova do tribunal, e aí você aprende a importância de estudar para a prova. Exato, E exato. É não outra coisa. estudar somente, né? Aham. E aí, vendo você falar, né? Quando eu vi você falando a primeira vez que passar no teste era sobre estudar, não era necessariamente saber inglês, eu concordei. Eu falei, não, com certeza ele tem razão no que ele está dizendo aí. E aí foi também uma das coisas que me interessou, assim, porque eu vi que realmente fazia sentido o mindset que você tinha. Sim, sim, que bacana. E isso aí é hoje, quando a gente olha, é óbvio, né? Óbvio, depois de conseguiu, é óbvio. Mas na época não parece, né? Porque a gente não tem essa noção. E para mim também foi assim, quando eu fiz, quando eu estava no Brasil, eu estudava para PF, né? Polícia Federal. Uhum. O primeiro concurso que eu fiz, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu pensei, né? Tá tudo na minha cabeça, vai ser ótimo, vai dar tudo certo. Acabei de formar, nem a nota mínima eu peguei. É isso Nem a mesmo. nota mínima, era a prova do CESP, né? Eu falei assim, Nossa, nem o CESP ainda, mínimo se eu você peguei. errar, ela elimina uma certa. Exatamente. Erra uma, corta uma certa também. Eu falei, tá tudo fresco, vai dar certo. Nem a nota mínima eu peguei. Para depois, quando eu fiz aí depois eu fiz mais 2. Aí no terceiro que eu fiz, eu lembro direitinho, eram 98 mil candidatos. Eu era o 33º. Olha que Caramba. loucura. Isso por quê? Porque eu estudei focado na prova. É o que eu falo com vocês hoje, foi o que eu fiz lá atrás, né? Não adianta só a gente saber a matéria, Não. né? Quando você está estudando para concurso ou quando você está fazendo vestibular. A mesma coisa para o IELTS, não é só você saber inglês, você tem que saber resolver a prova, porque tem parâmetros específicos para atingir, né? Sim. Bacana. E me conta aqui, aí você veio, você me conheceu, deve ter assistido alguns vídeos ali. Você chegou a participar da semana do IELTS que eu estava fazendo ou não? Eu participei de algumas, né? Eu ainda estava Uhum. no francês, mas eu acabei entrando, né? Quando a gente entrou, eu acabei participando de alguma da semana do IELTS, porque eu precisava de um pouco de energia, porque foi uma fase que eu estava num dos platôs ali, então eu precisava de um pouco de energia, então foi muito bom também, né? Mesmo sabendo que não ia dar, deu uma vontadezinha de estudar na época, mas eu falei, não adianta querer Será que fazer eu vou? muita Não vou? coisa ao mesmo tempo. Bacana. E aí, quando chegou a hora de que você estava lá com o plano do francês, né? Falou assim: "Ó, agora já terminei, agora é hora de partir para o IELTS". Como é que foi para você? Que essa altura eu imagino que você já tinha participado da semana do IELTS, você já conhecia como era o programa, você ainda teve alguma dúvida, algum questionamento? Você falou assim: "Ai, não sei se eu entro, não entro". Como é que foi essa parte aí? Ou você falou assim: "Não, é isso aqui, eu vou e pronto". Não, na realidade eu já estava inscrita, né? Eu me inscrevi meses antes, eu me inscrevi em setembro, mas eu fui prestar a Ah, prova somente em fevereiro, então essa decisão eu já tinha entendi. tomado. Já tinha feito antes, você Já. levou um tempinho para começar ali a dedicar então. Para ser muito honesta, eu nunca tive dúvidas que eu ia me preparar para o IELTS, aí eu entendi a Uhum, importância de me preparar para a prova, né, vendo... Na verdade, eu nem tinha chegado ainda na fase do preparatório da prova do francês, né, para ter uhum, essa noção clara também na prova de idiomas, mas é como eu te disse, fazia muito sentido o que você estava falando, porque eu tinha uhum. vivido isso na pele quando eu estudei para o tribunal. Sim. Então, de alguma forma, como meu marido também estava, né, nessa proposta de estudar, e Uhum. aí a gente acabou entrando junto e fez sentido. Entendi. Então, você tinha entrado setembro, você falou, e aí em Foi, fevereiro você falou assim, exatamente. quanto tempo foi de preparação mesmo, você lembra? Então, na realidade, eu fiz a prova no último dia de fevereiro. Aí eu me Uhum. iludi, achando que eu ia conseguir fazer logo em março, eu ia conseguir Sim. estudar. Porém, eu esperei 15 dias o resultado da prova, eu não consegui fazer absolutamente nada nesse tempo, porque eu estava Porque é extremamente ansiosa. E aí coincidiu também que eu estava com uma demanda muito alta no trabalho. Eu comecei de verdade a estudar mesmo em abril. Então, foi abril Uhum. inteiro e maio inteiro. Foram 2 meses, no dia 1º 2 de junho meses. eu fiz a prova. Isso. Caramba, caramba. E 2 meses para chegar na faixa preta é muito bom, hein?
Nossa senhora. E me fala aqui, aí quando você começou de fato a sua preparação, que você viu as técnicas, como é que foi para você, esse contato com as técnicas, praticar com elas ali, e como que você acha que elas depois te ajudaram lá na hora da prova? Então, foi bem curioso, porque eu acho que foi em julho, eu Uhum, estava ainda num processo que eu comecei meu curso de francês em abril. E eu estava naquele processo ainda de saber, assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só francês? Eu faço o inglês agora ou não? E aí uhum, eu achei que dava para levar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu fiz um simulado, inclusive, que eu fiz todos os simulados dos livros, né? E eu fiz um uhum, simulado do livro, que era um simulado oficial, né? uhum. E aí eu lembro que eu acertei 26 só do listening. Aí Isso lá só no pra a nota que nossa, eu queria acertar 35, né. sim, E sim. aí eu acertei 26, eu falei: "Nossa, tá muito longe, né, parece pouco, mas não é, Não é, tá não é, não é. tá muito longe". Então, assim, de um CLB 9 almejado 8, 9, eu estava no CLB 5, 6. Eu falei: Sim. "Caramba, mas tá muito fora". Aí o reading também não estava tão bem, e o reading Uhum. era uma dificuldade que eu tive na prova do Cambridge, eu achei muito Ah, difícil o reading. E aí eu fiquei com essa. Aí eu falei, não adianta eu entrar agora, querer fazer isso, estudar. Eu ainda não tinha, na época, eu acho que eu ainda não tinha ouvido falar sobre você, foi um pouquinho depois. uhum, E aí eu desencanei. Aí o mais curioso foi, eu estudei essas técnicas, e aí uhum. eu fiz o primeiro simulado. De 26 subiu para 33. Uma diferença Nossa. No estrondosa. primeiro simular depois No das primeiro. técnicas, hein. Caramba. Aí, assim, para refinar daí para o 35 também não é fácil. Uhum. Porque, assim, errar 5 É, é muito é. pouco, uma margem de erro muito baixa, né? Vai De ficar isso, a 40%. margem vai ficando mais baixa, isso. Exatamente. Mas aí eu fui. Aí você começa a lapidar, né? Você começa a trabalhar especificamente aquilo que é a tua pedra de tropeço, que você erra mais e Uhum, tal. uhum. Mas, assim, a diferença sem técnica e com técnica foi brutal, e no reading também. Acabou que eu fiquei com 7,5 no reading, mas eu cheguei a tirar 8 em simulado, né? É que também Olha só. calha muito com o texto do dia da Sim. prova, né? E no listening, qual que foi a nota mesmo também, você lembra? Eu tirei 7,5 também. Olha pra você ver, olha pra você ver. Então, É, assim, de sair lá do 5, 5,5 para exato. 7,5 é uma coisa, é uma evolução muito grande, né, Sim, e isso por causa da técnica, né, porque é isso que a gente tá falando. Não é só o inglês, porque, por exemplo, quando a pessoa tá ali, eu diria que do intermediário, o B1, B2 ali para cima, a pessoa pega um simulado do listening, ela vai conseguir entender o que está sendo falado. sim, E aí você fala: "Pá, eu tô entendendo, eu sei inglês". Beleza, mas acertar a questão não depende de entender, depende sim. da técnica para você pegar a resposta, né. Isso Não, é a que parte 4 eu errei quase todas. Depois, com olha a só, técnica, era muito difícil eu errar, era normalmente o que eu olha, gabaritava. olha, caramba. Não, a técnica faz toda a diferença da Sim, vida. sim, sim. Se alguém tem E isso dúvida se as técnicas vão ajudar, não tenham dúvidas. isso da parte 4 é muito forte, porque, assim, a primeira pessoa que falou assim: "Simon, eu não erro mais a parte 4", foi a própria Lúcia, né, que você falou que você Sim, conversou com ela lá. Depois da técnica, lá para a parte 4, que ela falou assim, ela veio e falou assim: "Ah, a parte 4 para mim tá o caos, eu não tô acertando nenhuma, tá muito difícil", porque é onde você tem mais informação para analisar e menos tempo para você pensar ali, né. Eu falei: "Tá bom, vamos fazer assim, 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 assim". Aí ensinei a técnica, ela foi lá, treinou, voltou, falou assim: "Eu não erro mais nenhuma". Foi isso aí que você é falou. isso mesmo. Porque depois que você pegou a técnica, você fala: "Nossa, agora parece tão óbvio", né. Então, assim, faz toda a diferença, né. Que bacana. E o negócio é que eu acho que antes da sua prova a gente ainda fez uma mentoria que você tinha, não tinha, comigo? Tinha 2, fiz 2. E eu ainda falei assim: "Ó, ajustando isso aqui, eu vejo você pegando ali de 7,5, 8 para cima", não foi? No Foi, speaking. mas eu confesso que, foi uma surpresa a nota do speaking, né, Uhum. porque, aquela coisa, né, por mais que eu sabia que eu poderia ser interrompida, eu fui muito interrompida na prova, né, o Aham, tempo todo. aham. E aí eu fiquei com a sensação de que eu falei: "Caramba, Tinha não ido consigo mal. desenvolver nada aqui", mas usei todas as técnicas, né, Uhum, principalmente na uhum. parte 2 ali, que eu acho importante. E aí eu fiquei surpresa, eu falei: no final eu acho que ela justamente estava interrompendo porque estava suficiente, né". Sim, sim. E isso aqui é um mito que eu falo pro pessoal, né. "Ah, o examinador me interrompeu toda hora. Fui Uhum. mal". Não necessariamente, Não né, é o necessariamente. estilo do examinador. Tem examinador que quer te ver até onde você vai. Tem Sim. examinador que quer te fazer o máximo de perguntas, então tá tudo bem, né. E aí você acabou tirando a nota que eu falei que você conseguiria tirar arrumando as técnicas ali, que inclusive, não sei se você sabe disso, foi a mesma nota que eu tirei no speaking, Você falou, 8,5. caramba. Aham, aham. Muito massa. Agora me conta aqui, na hora que
não sei onde que você estava ou que situação que você estava, na hora que chegou o resultado para você, que você abriu e viu, falou assim: "Nossa, consegui", e mais, viu que virou faixa preta, como é que foi esse momento? Eu estava trabalhando, aí e é curioso que eles mandam um e-mail falando assim, "Seu resultado está disponível", só que não está no e-mail, né. Aí eu sabia Ah, que eu tinha que abrir, você tem que abrir no aham. site, é. Aí eu falei, bom, não vou nem abrir aqui, porque ninguém sabe do plano de trabalho. Eu falei, deixa eu sair daqui, sair da sala e tal. Aí a perna até bambeia, né? A hora que eu vi a nota, principalmente a do speaking, eu fiquei assim em choque. E para mim, assim, além do plano, né, claro, me ajudou bastante. Eu recebi, inclusive, uma nomeação de Ontário, a última Olha nomeação só. a gente recebeu. É mesmo? Uhum. Nossa senhora, que legal, que massa! E é legal também, porque assim, apesar de eu ter ficado com o CLB 8, que não é o CLB 9, que Uhum. muitas às vezes as pessoas procuram, pro de Ontário ele pede CLB 6 no inglês, Sim, então sim. eu era Então já estava bem qualificada. acima já, é. Eu acho Nossa! que, inclusive, se eu tivesse ficado com o CLB 9, eu não teria sido chamada, porque ia acabar ficando fora Ia do para o ranking. outro. Aham, É, aham. Olha só. Nossa, caramba, caramba. é, E engraçado isso que eu também lembro quando eu recebi a minha nota. Eu também estava trabalhando, estava no tribunal. Só que eu estava na hora do lanche. Eu estava na cantina, né? E aí estava sim. eu e um amigo meu. E ele sabia. Aí eu falei assim: vou aproveitar, vou olhar aqui. Aí tava igualzinho lá, seu resultado está disponível. Ai, meu Deus, eu lá quietinho. Na hora que eu abri, que eu vi, eu falei assim, eu não podia falar nada, porque tava cheio de gente ali, né? Aí eu só olhei para ele assim, ele sabia. Nossa, foi muito massa. É um momento que a gente não esquece, né? Eu liguei pro meu marido, ele estava no Paraná, ele ficou super feliz. E assim, para mim foi muito marcante, principalmente essa nota do speaking, que eu acho que é uma das coisas que você pega mais forte, né? Que eu acho que é o que as pessoas acabam tendo mais dificuldade, Uhum, uhum. porque de alguma forma lavou a alma, assim, de tantos anos aí de Sim, inglês. agora sim, né? Exato, e também ficar com C1 ali no certificado Sim, do sim. IELTS, que é tão amplamente aceito no mundo todo, Uhum, né? uhum. Então, assim, realmente vai além do plano, assim, é uma conquista pessoal muito grande. Isso que eu ia falar, uma conquista pessoal. Porque tem gente que fala assim: não, eu vou optar pelo teste XYZ porque é mais fácil. Aí você vai Uhum, lá e faz o teste XYZ, é mais fácil, beleza. Só que o teste não é um propósito em si, eu vou fazer o teste pelo teste. Você vai fazer o teste porque você precisa dele para depois. sim, E aí? Um teste mais fácil não vai exigir de você uma preparação mais difícil. E aí depois você vai colher os resultados disso. Agora, um teste como o IELTS, que vai te exigir uma preparação sólida, você tirando 8,5 no speaking, você tem alguma preocupação de chegar aqui e falar? não, nenhum. Não, Não, porque você está preparada. você zera a Então, vida. zerou, acabou, acabou. Por quê? Você não vai ser uma pessoa que tem medo de atender ao telefone. Tem gente que Sim. tem medo. Tem gente que não atende a porta, você vai fazer o quê? Fingir que não está em casa? Não entende? Mas eu tô te falando isso porque a pessoa tem medo de falar. Não, eu Você passou imagino. no teste XYZ que é mais fácil, só que seu inglês não melhorou. E você precisa dele para viver, né? Então, por isso que eu falo, o IELTS abre portas pra gente que nunca mais fecham. Acabou, você zerou, Sim. acabou, E mesmo né? na parte do writing, que eu achei tão difícil, eu também sinto que melhorou até a minha forma. Eu comecei a perceber que, às vezes, algumas técnicas que eles exigem, que eles batem muito forte, de você ser direto e tal, Uhum, eu vejo que melhorou até a minha comunicação de uma forma geral. Então, eu sim. sinto que agrega em todos os sentidos. Exatamente, exatamente. Muito massa. E aí me conta aqui, aí agora que você já, que vocês receberam a nomeação, como é que é? Já aplicou? Vai aplicar? Como é que tá isso Então, aí? a gente está terminando de levantar, né? Porque para Ontário é um pouquinho diferente do federal, eles pedem Uhum. algumas coisas específicas. A gente está terminando de levantar a documentação e já vai submeter aí Nossa, nos próximos dias. meu Deus, imagina a alegria que vocês devem estar. Nossa senhora, tem que comemorar muito, viu? Sim, Comemorar muito. Muito bem. Ó, tem umas perguntas aqui, a gente já vai caminhando para o final, mas são perguntas que vão ajudar muitas pessoas que estão assistindo. A primeira é para mim, tá? claro. Eu sempre gosto de perguntar isso aqui para os faixas pretas, inclusive. É o seguinte: o que que tem para você dentro do programa que, na sua opinião, foi a sua virada de chave? Você falou assim: "Não, isso aqui para mim foi o que mais me impactou". Foi o quê? São as técnicas, é o grupo de alunos, é a planilha, é o feedback da equipe de faixa preta, o que que para você, por exemplo, isso aqui mudou meu jogo? Assim, as técnicas, sem dúvida, né? Elas estão na frente aí, sem dúvida, foi toda Uhum. a diferença. Mas uma coisa que eu sinto que impacta também foi tanto a mentoria com você, quanto as de faixa preta que eu fiz com a Ah, Muriel e o uhum, feedback.
Esse Uhum. feedback ele é muito legal para te mostrar em que ponto que você tá, né? Porque às vezes você não consegue ter certeza se Sim, você tá fazendo a coisa certa e tal. Então, assim, a Muriel me ajudou muito nesse processo, então ela é isso fez muita espetacular. diferença. Uhum. Sim, Pra você que tá assistindo aí e não sabe, a Muriel é uma das faixas pretas da nossa equipe, que foi a que cuidou, no caso, sim. da Lohane aqui. Que bacana, que legal. E aí, me fala o seguinte, próxima pergunta aqui, ó. Eu acho que essa pergunta eu recebo, assim, direto. Tem muita gente que acha que só saber inglês vai servir para a hora do teste, que não tem que preocupar em preparação específica. "Não, eu já sei inglês, eu tenho inglês bom, vou lá, vou fazer". O que que você acha disso? Olha, é assim, eu até entendo esse ponto de vista, né, de achar que você não quer gastar mais dinheiro, a prova já é cara por si só, mas Uhum, assim, você tem que entender que é um investimento. E que se você não fizer isso, você vai fatalmente repetir a prova. E eu tenho para mim, né, isso é uma coisa minha, assim, eu não gosto de fazer provas duas vezes, né? Eu não tenho aquele perfil de, deixa eu tentar aqui, se eu não for, deixa eu tentar de novo. uhum, Tanto que quando eu fiz a do francês, eu já tinha em mente que se eu não conseguisse o resultado, eu ia tentar um outro tipo de prova, porque o AS que você vai ter, que é a pressão natural da prova, uma pressão extra, porque você está fazendo aquilo pela segunda, terceira vez. Então, assim, né, eu acho que eu entendo esse medo de fazer o investimento, uhum. mas não dá para fazer sem conhecer a prova, cara. Não dá, não dá. Sim. E até porque no caso do IELTS, não é todo lugar que tem a aplicação da prova, né. Por exemplo, você mesmo teve que viajar, não teve, para fazer a prova? Fui até São Paulo, mas assim, Então. comparado com as outras opções de prova, tem muito mais do Sim, que sim. as outras. Tem bastante, mas eu falo assim, que às vezes a pessoa fala: "Ah, não, não quer me preparar". Aí eu vou lá fazer a prova só para ver. E aí ela se frustra, Não, e aí ela imagina, tem o que fazer de investimento novo. Aí altíssimo. você tem que viajar de novo, pagar a Uhum, prova de novo, pagar a hospedagem de novo, alimentação, então sim. assim, é o barato que sai Fora o caro, né. emocional, que eu acho que é o pior Que é de o pior, todos. É, exatamente, que é o pior, que você começa a duvidar de você. Assim: "Mas exatamente. será que eu consigo mesmo isso?". Eu já fiz uma, 2, 3 vezes, eu conheço gente que fez 10 vezes. Pensa. Ah, corajosa essa pessoa, mas assim, é justamente o que você falou. A pessoa começa a questionar e não é sobre o inglês dela. Não É é. porque ela tem que entender como a prova funciona, ela tem Exatamente, que entender o que exatamente. está sendo exigido dela, né? O speaking mesmo. Né? Se eu não tivesse nenhuma preparação, e no momento que a examinadora me perguntou, você prefere caneta ou lápis? Eu ia travar, eu ia falar, da onde está vindo essa pergunta? Mas o que ela quer saber com isso? Uhum. Entendeu? Ia ter um monte de coisas e na hora foi muito natural. Eu Sim, gosto de sim, caneta por causa disso. Então, sim. assim, você tem que estar preparado, você tem que estar dessensibilizado com a prova, senão não tem como. Uhum. Pensa só, a expectativa da pessoa, fala assim: "Não, eu tenho inglês avançado, vai ser ótimo". Aí você chega lá, a mulher tá te perguntando se você gosta de caneta ou lápis, não é? Não, e o pior de tudo, quando foi a primeira vez que quando você era criança, você usou primeiro lápis ou caneta? Foi um Vixe, momento maravilhoso para eu usar uma estrutura um pouco mais complexa, as far as I can remember. Mas ó, assim, se você não está preparado, você ia já era, já era, surtar. já Eu era. lembro de ter visto relatos de pessoas assim, a pessoa pergunta qual era a minha cor preferida, qual que é o objetivo disso? Aham. Mas tá, o seu inglês, ponto. Exatamente, exatamente, exatamente. Não é sobre o quanto de inglês você sabe, é como você consegue usar seu inglês. Eu Sim, sempre gosto de falar, o IELTS não é um teste de fluência, é um teste de proficiência. É diferente, né. sim. Bacana. E aqui, o que que você acha que mais atrapalha alguém que está na preparação ou que vai começar a preparação agora? Eu acho que é não se organizar, não saber, né, não ter claro o porquê que você precisa daquilo, quanto você Uhum, precisa, aonde você quer chegar, né? Uma das coisas também que é que assim, são muitas coisas boas para pontuar só uma, mas uhum. aquela planilha que você disponibiliza, ela é muito boa, né? Que a gente consegue se organizar na rotina. Sim, E sim. assim, é diferente de você ir lá e montar uma planilha, porque aquela planilha ela foi feita para preparação do IELTS, ela é Aham. extremamente específica. Então, você ter um controle daquilo, saber qual que é o momento certo de começar o simulado, qual que é o momento certo de Uhum. agendar o teste, porque você não marca o teste e compra o curso, né? Primeiro você compra o Exata curso. o certo é isso, né. Tanto que eu Tem deixei para marcar bem no final. Você me perguntou, o teste está marcado? Eu já sabia a data que eu queria. Eu falei, ainda não. Aí você falou, exatamente. olha os 10 últimos. Eu falei, não, tá bom, bati aqui o que eu precisava. Aí eu marquei. Exatamente, por quê? Eu falo com o pessoal o seguinte: tem a hora certa de você marcar o seu teste, não é para você marcar o teste e começar a se preparar, não! Na hora que você marcar o teste, é para você estar pronto.
Então tem na preparação a planilha que a Lohane está falando, é uma planilha que eu desenvolvi, que eu mesmo usei, aquela planilha lá atrás, e aí óbvio que eu aprimorei ela para vocês e tal, alunos, mas essa planilha ela fala exatamente o que você vai fazer do primeiro dia de curso até o dia de sua prova, e ela te fala a hora para você marcar a sua prova. Então tá tudo ali, é só seguir, né? Lohane, seguinte, você hoje, né, como faixa preta, inclusive do speaking, foi lá 8h30, você consegue olhar para hoje, que talvez seja algo que hoje seja óbvio para você, você fala assim, não, isso aqui para mim hoje é óbvio, mas que lá atrás não era, quando você não sabia as técnicas, quando você não se preparava ainda, você falou assim, não, hoje eu vejo que isso aqui é óbvio, mas talvez um faixa branca, uma pessoa que está começando, não veja isso? Muitas coisas, né? Mas principalmente com relação ao reading, a sensação que eu tinha, já tendo feito aquela prova do Cambridge com uma preparação que não foi tão específica, né, como deveria, você fica muito com uma sensação de impotência, você fica se perguntando se você dá conta do teste, né? E eu ficava me perguntando, será que eu vou dar conta do reading? E no final da preparação, era a única que eu sabia que eu estava garantida. Das 4. E aí, assim, o speaking, assim, eu estava confiante, né, justamente por causa da preparação com você, com a Muriel Faixa Preta também, que me ajudou, mas, assim, o writing, eu tinha uma questão, porque eu não tinha ido tão bem no TEF, então eu também estava um pouco insegura, mas o reading foi a primeira coisa que eu tirei do caminho, então, às vezes o problema que você acha que você vai ter na prova, a coisa se transforma de um jeito e vai ser completamente diferente o desfecho, né? Sim, e normalmente as notas te surpreendem, né? Eu falo isso para todo mundo que faz a prova do francês, eu acho que no inglês é a mesma coisa. Eu fiquei muito surpresa com o resultado. Foi. Você não esperava. Não, jamais. Tanto que eu mandei um áudio para você quando eu saí da prova do speaking. Falei, olha, eu usei algumas palavras específicas, mas ela me interrompeu tanto que eu não consegui desenrolar nada. Eu acho que. Eu falei, eu acho que dá para tirar um 7, mas 8,5 eu não esperava. Pensa só, estava com a expectativa do 7, veio 8,5. Exato. Caramba, hein? E me fala aqui, qual conselho você daria para alguém que vai começar agora a preparação? Primeiro, entender qual que é a importância do teste, para que você precisa, ter uma estratégia traçada, né? A Lúcia fala muito disso, né? E eu acho isso importante. E, além disso, lembrar que se você tiver como eu, fazendo francês, se você tiver interesse numa rima que só o IELTS é aceito, né? Teve a Rose. Verdade. Fez uma outra prova, coitada, e não conseguiu usar o resultado. Nossa então, assim, ter isso em mente, isso é muito importante. E, assim, não ter medo, né? O IELTS não é também só o que as pessoas pintam. Ele é difícil, sim, mas com as técnicas certas, ele é absolutamente acessível. E eu acho que, no final, assim, a sensação de você ter uma nota boa no IELTS, cara, supera qualquer perrengue que você passou no caminho. Sim, é o que eu falo, né? Não tem um aluno que chega para mim depois e fala assim, Simon, eu me arrependi do esforço que eu fiz. Jamais. Não tem. O que para você, Lohane, hoje, né, tendo atingido a faixa preta, todo esse esforço que você fez, o que significa para você hoje ter conquistado a faixa preta? É uma conquista muito grande. Foram mais de 10 anos aí que eu estudo inglês, né? Mas, assim, estudo daquele jeito, né? Você começa de um jeito, você vai errando para aprender. Então, assim, para mim foi fechar com chave de ouro mesmo, assim. E agora, sabendo que a gente vai morar possivelmente, né? Agora, com certeza, em Ontário, que é uma província que o inglês é a língua predominante, saber que eu vou estar pronta para chegar e eu não vou ter medo, porque é como você disse, com 8,5, assim, aquilo, por mais que, assim, beleza, eu estava preparada para a prova, mas eu também sei que isso é fruto da minha dedicação, né? Que tem muita coisa ali que eu investi tempo e energia para conseguir esse resultado. Então, eu sinto que me dá uma segurança e uma realização, assim, imensa, assim, não tem nem como explicar. Que bacana. Ó, eu quero te agradecer, primeiro por ter aceitado fazer a conversa aqui com a gente, e também por ter confiado em mim lá atrás, para poder te guiar nessa jornada, viu? Eu quero te agradecer por você ter confiado em você e por você ter aceitado esse desafio imenso que foi se tornar mentor, porque eu tenho certeza que não foi fácil. Não mesmo, mas é um orgulho, eu falo assim, quando eu trabalhava no fórum, né, eu trabalhava na área criminal, então, todo dia, eu fazia um mandado de prisão, no indivíduo, no outro dia eu estava fazendo alvará de soltura.
Isso aí te dá um negócio por dentro que você fala assim: "Por que que eu tô fazendo isso?", né. Sim. Ao que hoje em dia, quando vem você e me conta o seu sucesso e agora você tá conseguindo vir para cá, isso aí não tem nada que paga, né. Sim. Então, e é isso que eu queria te agradecer. E eu tenho certeza que sua história vai servir não só de inspiração, mas de exemplo para muita gente, viu. Desejo a vocês tudo de bom na jornada que vai vir pela frente, tá. Obrigada, Simon. Para você que está assistindo a gente, se você está assistindo aqui pelo YouTube, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui, tem um monte de aula gratuita aqui para você assistir. Se você está assistindo pelo Instagram, já comece a seguir também e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!